Acompanhe o Radar Amazônico, eu sou Adriano Santos. Nesse momento nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Complexo da Justiça Eleitoral em Manaus, para trazer uma informação urgente e exclusiva aqui na tela do Radar Amazônico. 6 candidatos eleitos e reeleitos correm o risco de perderem um mandato aí para a Câmara Municipal de Manaus da próxima legislatura, a 19ª legislatura. Estou falando aí de Johnny Carvalho, Elan Alencar, João Paulo Janjão, Rosinaldo Bual, Jaildo Oliveira e o José Ricardo, que é um homem da Kombi. Muita gente conhece ele como homem da Kombi. O que acontece, meus amigos? Existem 3 ações de investigação judicial eleitoral, a AIGE, correndo na Justiça agora, aqui na Justiça Eleitoral. Essas 3 ações diferentes, mas elas têm o mesmo propósito. Elas estão denunciando fraude à cota de gênero. O que é fraude à cota de gênero? Há muito tempo os homens predominam espaços de poder na política, em várias esferas, né? Dos 3 poderes. E aí o que acontece? Com o objetivo de garantir também a participação das mulheres, há um tempo surgiu a legislação eleitoral, obriga agora os partidos a destinarem pelo menos 30% das vagas das candidaturas a mulheres. Pelo menos 30% tem que ser para candidaturas femininas. Só que muitos partidos acabam colocando aquelas candidaturas fictícias para tentar meramente bater esse percentual mínimo, burlar a lei. E é justamente isso que está sendo denunciado nessas 3 ações. A primeira ação é contra a Federação Brasil da Esperança, que vai aí PT, PV e PCdoB, e essa federação elegeu 2 candidatos para a próxima legislatura, que é o Jaildo Oliveira, o Jaildo que é conhecido por conta do trabalho com os rodoviários, e o Zé Ricardo do PT, né? Eles estão sendo denunciados. A segunda ação é contra o DC, que é o Democracia Cristã. O DC fez uma cadeira, ele elegeu Elan Alencar e tem como suplente aí o Wallace, né? O vereador Wallace. E esse vereador Wallace Oliveira, inclusive, ele também está sendo denunciado porque, segundo informações que constam nos autos dessa ação judicial, essa ação que tramita na Justiça Eleitoral, o Democracia Cristã, ele fez ali, vou falar para vocês, olha, ele tentou de toda forma burlar a legislação. Lançaram uma mulher como candidata para bater ali o percentual mínimo de 30%. Essa candidata, vou pegar o nome dela aqui para vocês, ela é identificada como Joana Cristina França da Costa, o nome de urna, Neguinha do Petrópolis. Detalhe, ela nem era filiada ao Democracia Cristã, ela nem era filiada ao partido, foi lançada pelo partido como candidata. Não apresentou nenhuma documentação que comprovasse que ela estava quite com a legislação, com a Justiça Eleitoral, na verdade. E aí, resultado, essa mulher teve a candidatura indeferida. Ela não podia ser lançada. E o DC, o Democracia Cristã, o que eles fizeram? Eles tentaram burlar mais uma vez. Além dessa situação envolvendo essa candidata, Neguinha do Petrópolis, olha só, o candidato Wallace, que atualmente é vereador, mas não conseguiu ser reeleito, mas ainda assim teve uma votação expressiva, se você for agora no site da Justiça Eleitoral, no Divulga Cândido, você vai ver que ele aparece como feminino. Aparece lá como feminino, ou seja, colocaram ele como se estivesse ali no percentual de candidaturas femininas, com um claro objetivo aí, segundo alegam os autores do processo, de burlar a legislação eleitoral que determina a cota mínima, né, de 30% para as mulheres. Então, o candidato, vou até pedir para colocar na tela, olha só, e se você estiver duvidando, parece até inacreditável, mas você pode consultar no site da Justiça Eleitoral, só digitar Divulga Cândido no Google e vai lá, você vai pesquisar direitinho, vereador Manaus, digita o nome dele que você vai ver, ele aparece como uma candidatura feminina, vereador Wallace Oliveira. Que situação, hein? Então, essa segunda ação é contra a Democracia Cristã, também alegando fraude à cota de gênero. A última, gente, é contra o Agir, que é o partido Agir, que fez 4 cadeiras nessas eleições. Fez Johnny Carvalho, Rosinaldo Bual, João Paulo Janjão, né, que correm aí o risco de perderem os mandatos. Eu falei 4, na verdade são 3, tá? É o Johnny Carvalho, Rosinaldo Bual e o João Paulo Janjão. Só reforçando, falei 4, mas são esses 3 aí que foram eleitos pelo Agir. E aí o que acontece, meus amigos? Eles também estão sendo acusados de fraude à cota de gênero. Na verdade, o partido, por conta de algumas candidaturas que foram lançadas aparentemente como candidaturas laranjas, com o mero objetivo de atingir aquela cota mínima que eu falei para vocês de 30%, que é a candidatura aí da Manilza Ferreira de Souza e também da Luana Patrícia Correia Albuquerque,
Albuquerque, a Bispa do Povão. Essas duas, elas não receberam um centavo do partido, nem receberam nada. Ou seja, demonstra aí possivelmente a clara intenção do partido que não queria eleger essas duas, que só colocaram elas ali para preencher meramente a cota de gênero. Então, pelo menos é isso que estão alegando nessa ação. Essa ação contra o Agir, ela inclusive foi protocolada pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André, e também pelo candidato Amaury Gomes. Eles que entraram com essa ação contra o partido Agir. Que situação, hein, meus amigos? Pelo menos a Manils e a Bispa tiveram alguns votos razoáveis aí, né? Tiveram 120 e 121 votos, respectivamente. Foi a quantidade de votos que elas tiveram. Que situação. Adriano, já tem alguma decisão sobre isso? Com relação ao primeiro caso que eu falei para vocês, que é contra a Federação Brasil da Esperança, que pode levar à perda de mandato do Zé Ricardo e também do Jaildo Oliveira, já tem uma decisão. O que acontece? O autor dessa ação, que é um candidato que ficou como suplente do Progressistas, ele pedia, entre outras coisas, ele entrou com um pedido de liminar, primeiro para não ter diplomação desses dois, nem do Jaildo, nem do Zé Ricardo. O juiz não deferiu esse pedido porque disse que é uma denúncia muito grave, que não pode ser tomada agora essa decisão liminar, que isso tem que ser analisado, tem que ter todo o devido processo legal. E deu 5 dias para os denunciados apresentarem a defesa, então ainda não acabou. Essa decisão foi no dia 17, ele deu 5 dias úteis para os denunciados aí apresentarem a sua versão, se defenderem de toda essa situação. Com relação ao segundo caso que eu falei para vocês, a segunda AIGE, que foi contra o Democracia Cristã, que elegeu Elan Alencar e que teve essa polêmica envolvendo o vereador Wallace Oliveira, ainda não há, a gente ainda não teve acesso a alguma decisão nesse sentido, tá bom, gente? Já com relação à última ação, a última AIGE que eu falei para vocês, que é contra o partido Agir e que pode derrubar 3 candidatos eleitos aí para a próxima legislatura, o juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo também tomou uma decisão semelhante com relação àquela lá da Federação Brasil da Esperança. Disse que agora não pode dar liminar para evitar a diplomação, até porque a diplomação já aconteceu, mas também que, por se tratar de uma denúncia tão grave, é melhor que todo o processo legal aconteça. E uma decisão liminar é uma decisão que ela acontece de forma antecipada, antes mesmo de ouvir o contraditório. Uma decisão que acontece geralmente de forma urgente. Então, ele deu 5 dias também para esses denunciados apresentarem a defesa deles sobre todas essas acusações, e acusações gravíssimas, hein, gente? Possivelmente aí burlando a lei, a cota de gênero nas eleições. Quem sai perdendo com tudo isso é a representatividade feminina, a população, né? Por isso que a gente consegue ver uma diferença gritante entre os homens e mulheres ocupando espaços de poder, sobretudo na esfera representativa, que é a esfera estadual, a esfera municipal, os legisladores, né? Uma grande, esmagadora maioria ali são homens. Detalhe, a maioria dos eleitores, na verdade, são eleitoras, são as mulheres que predominam, mas na Câmara Municipal de Manaus, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, são os homens que predominam. E é por isso, com esse objetivo de garantir maior equilíbrio, justiça e igualdade, que veio a cota, foi criada essa cota de gênero, para garantir a participação feminina, a voz das mulheres na legislação. Mas, infelizmente, o que a gente vem trazendo para vocês é algo que vai de encontro a isso, que tenta burlar essa legislação, que tenta, aí, de certa forma, ferir a lei eleitoral, a eleição, e pode provocar uma reviravolta, viu? Vamos dizer que a justiça acaba deferindo todos esses pedidos, isso pode provocar uma reviravolta. Esses 6 aí terão a votação. A gente, inclusive, hoje cedo conversou com um especialista. Ele falou que, caso tudo isso o juiz aceite, realmente venha deferir os pedidos, essa votação ela vai ser anulada. Os votos que esses candidatos tiveram de forma irregular, porque o partido acabou ali fraudando a cota de gênero, eles são anulados. E aí vão fazer um novo cálculo para ver quem é que vai ocupar essas cadeiras. Então, ainda tem muita coisa para mudar aí, muita água para correr até o dia 1º de janeiro de 2025, que é quando começa oficialmente a 19ª legislatura da Câmara Municipal de Manaus. E o Radar Amazônico vai estar lá cobrindo, né, a posse dos vereadores, do prefeito de Manaus. No mesmo dia à noite vai ter também a eleição para a mesa diretora. A gente já está um pouquinho sondando nos bastidores quem são os principais candidatos. Até agora confirmado tem o Davi Reis, que é o candidato prefeito Davi Almeida, e Rodrigo Guedes, que é o candidato que se diz independente, também já oficializou, já lançou, pelo menos nas redes sociais, já prometeu que vai disputar
a presidência da Câmara Municipal de Manaus. Que situação, hein, meus amigos? Esse é o Radar Amazônico, trazendo aquelas informações de bastidores, não só o que acontece na frente das câmeras, mas o que acontece nos tribunais, o que acontece também nos corredores do Poder Legislativo e Executivo. E a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Uma matéria completa, gente, sobre essas 3 ações que eu citei para vocês agora, está disponível no radaramazônico.com.br. Eu sou Adriano Santos, as imagens são de Weston Mello para o Radar Amazônico, que o povo quer ver e muitos querem esconder.